Segunda questão é do professor Evandro, da disciplina de Elementos de Análise Estrutural. Bem, segunda questão, calcule a distância entre os pontos 1, 2 e 5, 5. Bem, solução. Nós sabemos que a distância entre dois pontos ela é dada pela raiz quadrada, né? Aí da diferença entre as coordenadas x ao quadrado mais a diferença entre as coordenadas y ao quadrado. Então vamos fazer assim, vou pegar a maior menos o menor aqui, mas se tivesse feito o contrário não tem problema, né? Porque a gente vai levar ao quadrado, então vai ficar positivo. E aqui 5 menos 2 ao quadrado. Assim a gente tem a distância. A distância vai ser raiz quadrada de 5 menos 1, 4, ao quadrado dá 16. E aqui 5 menos 2 é 3, ao quadrado dá 9. Então você tem a raiz quadrada de 25. Você tem a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então essa é a distância entre esses dois pontos. Então mesmo sem precisar desenhar o sistema cartesiano, mas a gente já sabe que a distância entre esses dois pontos, né, seja lá como eles estiverem colocados, vai ser 5. Você sabe que a distância entre o ponto P e o ponto Q é 5. Mas aí ele pede mais que isso, né? Calcule a distância entre os pontos e ele pede a inclinação da reta que passa pelos dois pontos. Ora, a inclinação da reta é sempre em relação ao eixo x. Bem, o eixo x pode estar onde ele estiver. Pensar, o eixo x pode estar aqui embaixo, não tem problema. Mas a gente pode pensar, né, paralelamente ao eixo x, em uma reta qualquer que passe, por exemplo, aqui, exatamente do ponto P. Então, a inclinação dessa reta daqui é esse ângulo aqui, esse ângulo θ. A gente precisa saber, então, qual é esse ângulo. Ele quer que a gente diga em percentual e quer que a gente diga em grau, em graus, esse ângulo. Ele quer a inclinação percentual e quer a inclinação em graus. Aí o que você tem é que essa distância daqui, né, com esse ponto aqui é 5, 5 e esse é 1, 2. Essa distância daqui até esse eixo é 5 menos 2, é 3. Enquanto que essa distância daqui do P até esse ponto, vou colocar assim uma vertical, né? E fica melhor tirando assim, colocando assim. Essa distância aqui, a gente sabe que é 3, porque é 5 menos 2. E essa distância aqui, a gente sabe que é 5 menos 1, 4. Então o que a gente tem novamente é, como na primeira questão, a gente tem a tangente de θ. A tangente de θ é 3 dividido por 4, que é 0,75. Então a gente pode calcular o θ. Ele pediu para saber em percentual. Ora, em percentual é aquela mesma conta que a gente fez, né? Nesse caso, o nosso 4, ele é 100%. E ele quer saber o 3 quanto corresponde em percentual. Ou seja, você tem que 4 terços corresponde a 100 sobre x. Então você tem que 4x é igual a 300. E aí x é 300 dividido por 4. Ou seja, x é 75. Então, o que você tem aqui é o percentual, 75%. Então, a inclinação é de 75%. Certo? Ele quer as duas respostas. Então, a inclinação em percento, né, em porcentagem, é 75%. E ele pediu também em graus.
Então, para saber em graus, a mesma coisa que fizemos na questão passada, né? Aplica a tangente a menos 1 aqui dos dois lados, essa igualdade. Tangente a menos 1 da tangente de θ é θ. E tangente a menos 1 de 0,75 é o que a gente quer saber, que vai dar em graus o nosso θ. Vamos à calculadora novamente. Vamos digitar aqui 0,75. E agora vamos pedir aqui a tangente a menos 1. A gente quer saber a tangente a menos 1. 36,869, vou colocar 36,87 graus. Inclinação em graus é 36,87 graus. 36,87 graus. Certo? É essa resposta daqui. A tangente a menos 1 é igual a 36,87 graus. Então, acredito que está tudo respondido, né? Pediu para encontrar a distância. A distância entre os pontos é isso aqui. 5, ele não deu unidade, então 5 unidades, seja lá quais unidades forem. Essa aqui é a resposta. Isso daqui também é a resposta, tá? São as partes onde estão as respostas na questão. Pronto. Segunda questão feita. Dei uma olhada, veja se está tudo certo e me dei um retorno.